Irmãs e irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando nesse dia. E eu quero pedir uma ajuda para que vocês compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas, que vocês se inscrevam no nosso canal se vocês ainda não fizeram. E isso vai nos ajudar a levar essa mensagem às pessoas, principalmente aquelas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Queridos, nós vamos então orar, vamos pedir a Deus que venha falar conosco, venha nos abençoar e venha receber os nossos louvores e a nossa adoração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse domingo, louvamos porque o Senhor tem nos mantido, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sustentado a nossa vida a cada dia. E te agradecemos, acima de tudo, pelo dom maior que é a salvação através de Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da igreja. Te louvamos por esses equipamentos, por esse meio, ó Deus, online que o Senhor providenciou para nós, para que nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, pudéssemos nos alimentar biblicamente, pudéssemos ouvir a Tua palavra, participarmos desse culto, ainda que não seja o ideal, mas de alguma forma que venha suprir as nossas necessidades espirituais. Te louvamos, ó Deus, por todas essas bênçãos. Pedimos a Ti que Tu venhas falar conosco pela Tua palavra, venha nos exortar, venha nos corrigir, venha nos trazer bom ânimo, esperança, através da Escritura. Deus, abençoe todos aqueles que estão tristes hoje, abatidos, desempregados, doentes. Nós pedimos que o Teu poder seja derramado sobre cada um. Em nome de Jesus, ó Deus, eu peço em especial também por aquelas pessoas que estão nos acompanhando, talvez pela primeira vez, que não são membros da nossa igreja, mas que têm se interessado pelos cultos, pelas mensagens, que o Senhor, ó Deus, venha fazer a Tua obra no coração dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, agora vamos todos louvar o nome do nosso grande Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, não. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite,
se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Queridos, depois de louvarmos ao Senhor através das músicas, nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Nós cremos que o estudo das Escrituras é central para a nossa vida como igreja, para a nossa edificação. E eu quero continuar a nossa série de mensagens na carta de Tiago. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 4. Nós vamos estudar apenas 3 versículos, do versículo 1 até o versículo 3. O tema da nossa mensagem hoje é Viva em harmonia, não em guerra. Então diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm nada
porque vocês não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então nós vamos estudar: viva em harmonia, não em guerra. A vontade de Deus para os cristãos, para a igreja, é que nós devemos viver em harmonia, em união. Nós devemos viver em amor, em paz. Mas na prática, nem sempre isso acontece, não é verdade? O que nós vemos, muitas vezes, são as discórdias, o ódio, as discussões acaloradas. Nós vemos desunião, contendas, rixas, quebra de relacionamentos. O texto que fizemos a leitura e estamos estudando nessa manhã, nós encontramos aí Tiago fazendo sérias denúncias e exortações sobre contendas que haviam dentro das igrejas, as quais ele escreve originalmente ali no primeiro século, mas que são princípios que servem também para nós aqui hoje, no século 21. Aqui no versículo 1, em diante do capítulo 4, Tiago usa palavras fortes para se referir às confusões e brigas dentro do contexto daquelas igrejas. A primeira palavra que eu quero destacar para vocês aqui é a expressão guerras. Ele começa assim: de onde vêm as guerras entre vocês? E no grego essa palavra, ela é bem conhecida para nós no português, porque é a palavra polemon, de onde vem a palavra polêmica. De onde vêm as guerras, as polêmicas, os conflitos, esse sentido de polêmica, de guerras, diz respeito a rixas, a confusões, rixas travadas por interesses pessoais, e não uma luta pelo bem comum, mas é uma luta egoísta, que gera confusões, brigas. Aqueles crentes estavam, portanto, em guerra, não contra o pecado, não contra as trevas, não contra os demônios, mas em guerra, ali um contra o outro, como se fosse uma grande guerra civil, onde um irmão derruba e alveja o outro irmão. Eles estavam então guerreando, e eu acredito que uma das estratégias de Satanás para frear o avanço do Evangelho através da vida da igreja é gerando no meio de nós confusões, discórdias, contendas, porque ao invés de nós usarmos o nosso tempo, os nossos esforços, ao invés de nós nos unirmos para levarmos a mensagem do Evangelho às pessoas que necessitam, nos unirmos em prol da edificação do corpo de Cristo, nós usamos o nosso tempo, os nossos esforços, com confusões, combatendo discussões, combatendo divisões no nosso meio. Isso traz preocupações e nos leva a nos ocuparmos com essas questões, ao invés de nós nos dedicarmos juntos para que o reino de Deus se espalhe sobre a terra. Havia naquelas igrejas, as quais Tiago está aqui escrevendo, como há nos nossos dias, crentes belicosos, provocadores de guerras e divisões no corpo de Cristo. Ao invés de harmonia e unidade, eles estavam causando ali sequelas e fraturas no corpo de Cristo. E eu quero perguntar para você: você se identifica, olhando para a sua vida, com um grupo que se esforça pela harmonia, a paz no corpo de Cristo?
Ou você é aquele que tem provocado contendas, polêmicas, no sentido de guerras no corpo de Cristo? A outra palavra que Tiago usa aqui para mostrar as brigas naquelas igrejas é a expressão contendas. De onde vêm as guerras e a contenda, ou as contendas no meio de vocês? Essa expressão contenda aqui traz a ideia de batalha, inimizade, que separa pessoas. Inimizade aqui, que causa, por exemplo, rivalidades no corpo de Cristo. E uma palavra que pode ser traduzida, a palavra grega que foi colocada aqui como contenda, é a palavra ou o verbo polarizar. Contenda no sentido de trazer polarizações, polos, grupos, que são irmãos e deveriam estar unidos para a glória de Deus e para a obra de Deus avançar, estão polarizados dentro do corpo de Cristo, em grupinhos, e se tornam rivais e entram em conflitos entre si. Então nós vemos isso muito hoje. Essas duas expressões que Tiago inicia o capítulo 4, falando das confusões daquela igreja, nós olhamos para a nossa realidade hoje, do século 21. Nós estamos vendo cada vez mais pessoas brigando, entrando em discussões, em polêmicas, guerras, em polarizações. Isso dentro do corpo de Cristo ou entre o povo de Deus. Seja presencialmente, muitas vezes, agora a gente não está podendo estar aqui presente, mas quando estamos, muitas vezes, num ministério ou outro, numa situação ou outra, nós vemos isso acontecendo. Ou seja, por exemplo, nas redes sociais. Isso está muito evidente na internet. Guerras, contendas, no sentido de polarizações, rivalidades, brigas. E o problema, meus irmãos, não é o pensar diferente, não é cada um ter uma posição. Eu creio que o crente deve se esforçar para ter uma cosmovisão bíblica, uma posição bíblica de tudo, mas a questão aqui não importa necessariamente o pensar diferente, mas como nós lidamos com um pensamento diferente. E nesse contexto de Tiago aqui, e hoje que nós estamos vivendo, o pensar diferente significa você se tornar inimigo do outro, porque você pensa diferente do outro, então é a polarização, e nós temos visto muitas coisas que têm levado os crentes a guerras, a verdadeiros embates e combates nas redes sociais. Como, por exemplo, você vê hoje claramente polarizações na política. Cada um tem a sua preferência. E se alguém da igreja prefere um candidato X e o outro aqui um candidato Y, um se torna rival do outro. E um começa a digladiar contra o outro. Guerras, confusões. A gente tem vivido um momento onde nós vemos, hora ou outra, essas rivalidades e polarizações e essas guerras. Nós estamos num tempo, agora, esse ano, vamos lembrar de algumas situações que têm causado verdadeiras brigas. No mundo, meus irmãos, não assusta e não deve ser surpresa para nós essas coisas acontecerem. A surpresa e, vamos dizer assim, o espanto é acontecer entre irmãos em Cristo, que conhecem o Senhor e deveriam refletir o caráter de Cristo, seja em que esfera for, inclusive em redes sociais. Então nós vemos situações hoje em dia de brigas por coisas do tipo, um é a favor do tratamento precoce, o outro não é a favor do tratamento precoce. Só que um
começa a entrar em guerra, em briga, e a ter discussões públicas nas redes sociais por causa dessas posições. Não se tem um respeito, uma consideração pelo outro, mas se esquece de que aquilo está sendo visto por muita gente, de que são irmãos, que fazem parte do corpo de Cristo, que tem que dar um testemunho de amor para revelar a presença de Cristo nas nossas vidas, para que pessoas do mundo possam sentir um desejo, Deus usar isso para que elas sintam um desejo, uma sede de conhecerem o Evangelho. E aí depois você vê outros assuntos, como por exemplo, o assunto não mais agora do tratamento precoce ou quem é contra, mas depois quem é a favor da vacina e quem é contra a vacina. E aí ficam lá rivalizando. Depois, nos nossos dias agora, nessa semana, o grande assunto é quem é a favor dos templos abertos, dos cultos presenciais nesse tempo difícil de pandemia, e quem não é a favor dos templos estarem abertos agora. E aí você vê crentes brigando, não sabendo respeitar a posição do outro, ou conversarem como irmãos acerca desse assunto, e chegarem a conclusões realmente relevantes que vão ajudar. Mas nessas situações eles estão só brigando, se afastando um do outro, criando mágoas, fazendo ofensas e envergonhando o nome de Cristo. O mundo está assistindo essas brigas, rivalidades, discussões, guerras, e o mundo não está enxergando em nós o caráter de Cristo espelhado nas nossas atitudes. E o mundo está se escandalizando de nós. Não são esses que dizem que são cristãos e que devem viver em amor, que são seguidores de Jesus, mas eles não se parecem com os seguidores de Cristo. Tiago, você lembra na carta, ele está combatendo a fé sem obras, uma fé morta, e contendas, rivalidades, guerras, brigas, sejam aqui presencialmente, sejam em redes sociais, seja crente contra crente, seja marido contra mulher, os cônjuges dentro de casa, aquela briga, aquelas discussões intermináveis que causam divisões dentro da família, seja em qualquer ambiente. Tiago está dizendo que se a nossa vida estiver demonstrando essas más obras, a gente não está vivendo de uma maneira compatível com a nossa fé. Nós não estamos vivendo coerentemente com aquilo que nós ensinamos, com aquilo que nós conhecemos. Por exemplo, a respeito do amor. Estamos declarando sobre o amor, falando, ensinando sobre o amor, mas quando as pessoas veem nos nossos gestos, na nossa prática, elas entram em crise porque elas não enxergam em nós os atos de amor que nós falamos por palavras. Então, Tiago está nos chamando para coerência. Não podemos declarar que somos o povo do amor, que nós somos o povo de Jesus Cristo, sobre a nossa fé, que envolve todo o conjunto de princípios e valores, de doutrinas que nós encontramos nas Escrituras. Nós não podemos alegar essas coisas e vivermos outra coisa. A fé sem obras, ela é morta. Guerras, discussões, contendas não são compatíveis com o povo de Deus. Um filósofo judeu chamado Baruch Spinoza, escrevendo no século XVII, ele deu a seguinte opinião sobre as pessoas que se diziam cristãs na época dele. Mas essas palavras que ele diz no século XVII servem muito para nós hoje em dia.
ou para qualquer tempo, onde se há confusões no corpo de Cristo. Ele diz assim, abre aspas, muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã, isto é, o amor, alegria, paz, domínio próprio e boas obras diante dos homens, brigarem com uma animosidade tão rancorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo a ponto de tudo isso, que é ruim, em lugar das virtudes que professam, ser o principal critério de sua fé. Então aqui, alguém que não era da igreja, era de fora, um pensador, olhando atitudes, eu não sei o que estava acontecendo na região em que ele morava, se houve alguma situação que chamou a atenção de brigas, de rivalidades, de contendas em igrejas, que ele resolveu escrever acerca disso. Olha, eu fico pasmado, ele diz, que aqueles que se vangloriam e dizem ser cristãos, que deveriam viver amor, alegria, paz, domínio próprio, vivem diariamente com ódio, brigando, vivem com animosidade rancorosa, a ponto de eles serem mais vistos e conhecidos por essas coisas do que pelas virtudes cristãs. Virtudes que deveriam ser o amor, a paz, a bondade, o domínio próprio, etc. Isso, meus irmãos, é um retrato de hoje em dia, muitas vezes. Tiago, ele vai usar aqui ainda mais uma palavra para retratar as discórdias, as confusões entre aqueles irmãos. No verso 2 ele usa uma outra expressão fortíssima, ele fala, vocês matam. Ou seja, a guerra estava tão grande, as contendas ali, que ele usa esse verbo, essa expressão, vocês matam. E aí, não é no sentido literal, um tirar a vida do outro, literalmente, um entrar com uma arma lá e matar o outro crente dentro da igreja porque pensava diferente, enfim, tinham outras preferências, mas é no sentido de uma hipérbole, ou seja, é um exagero que ele está usando aqui, uma linguagem exagerada, para dizer sobre algo grave que estava acontecendo naquelas igrejas. Tiago ele já havia dito no capítulo 2 que estava acontecendo discriminação, acepção de pessoas naquelas igrejas. E Tiago já tinha relacionado a acepção de pessoas com a quebra do 6º mandamento, o não matarás. Ou seja, eles estavam matando, não literalmente, mas discriminando, fazendo divisões, excluindo pessoas da vida deles, do meio da igreja. Tiago diz, isso é uma quebra do 6º mandamento. Não é só matar de fato que é a quebra desse mandamento, mas discriminar é também. Então aqui, Tiago está dizendo, vocês matam. Aquelas guerras, confusões, estavam levando aqueles crentes a discriminarem, a excluírem um ao outro de suas vidas. Tiago também vai falar no capítulo 3 sobre a língua, que ele vai dizer, vocês têm uma língua que mata, uma língua peçonhenta, que destila veneno. Eles estavam matando um ao outro, não no sentido literal, como eu disse, mas ofendendo, fazendo guerras, discórdias, através do uso das palavras que saem da boca, através da língua ferina, através da língua peçonhenta, através do veneno destilado, falando mal um do outro, fofocando, falando coisas que podiam acabar com a reputação de alguém, caluniando. Então Tiago está chamando a atenção para isso. Guerras, contendas, vocês matam, vocês discriminam, vocês usam a língua para ferir um ao outro, para matar um ao outro. Jesus ele já tinha dito no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 21 e 22, que odiar, que ofender, que xingar o irmão, é como se fosse matar, é quebrar também esse mandamento. Ele diz assim, vocês ouviram que foi dito, não matarás,
Mas eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão, que ofender o seu irmão, esse também quebrou esse mandamento. Ou seja, isso tudo aqui estava acontecendo naquela igreja. Quando o Tiago diz, vocês matam, pode ser tudo isso. Pode ser não no sentido literal, mas no sentido de usar a língua para ofensa, para discórdia, para proliferar mentiras um contra o outro, maledicência, discriminação e ódio, que gera contendas, divisões e guerras. Então aqui nós vemos tudo isso acontecendo. Esse é o contexto, lamentável. Esse é um cenário incrível, meus irmãos, acreditar que Tiago está escrevendo para igrejas. Mas a gente conhece igrejas, nós que vivemos por muito mais tempo, e sabemos que elas não são perfeitas. E quando pessoas se afastam da palavra de Deus, da vontade de Deus, e vão seguindo seus próprios desejos egoístas, seus próprios interesses, elas são capazes de causar tudo isso, esse desconforto, para dizer o mínimo, um desconforto, mas é algo lamentável que divide o corpo de Cristo, traz confusões, um ambiente hostil no corpo de Cristo, e lá fora ofende também a santidade de Deus e acaba maculando o testemunho da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, terminando, eu quero levantar para vocês aqui a seguinte pergunta: como nós podemos, como igreja, viver em paz, viver em harmonia e não em guerra? Como nós podemos ser realmente igreja de Jesus, que vive a unidade da nossa fé, a unidade do corpo, para o nosso próprio bem-estar interno, mas também para um testemunho relevante externamente, para as pessoas olharem para nós e verem Cristo nas nossas atitudes, o amor entre nós, e queiram conhecer o Evangelho. Tiago ele vai falar no versículo 1, e é a primeira lição aqui para nós podermos caminhar para a paz e para a harmonia e não para a guerra, é nós identificarmos de onde vêm essas coisas, onde nasce isso, e lidarmos com isso, na raiz, na origem, sei lá, e arrancar pela raiz, não deixar raiz alguma, broto ali, porque senão vai voltar. Então você tem que identificar de onde vêm guerras, de onde vêm contendas, eu estou metido no meio disso, de onde vem isso? Tiago vai dizer, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Estava acontecendo lá. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? As guerras externas entre os irmãos eram um reflexo das guerras interiores de cada um. Das paixões, Tiago diz aqui. E a ideia de paixões aqui, para resumir, é a ideia de velha natureza, é a ideia do pecado que habita em nós, é a ideia de natureza pecaminosa, que Paulo tantas vezes vai dizer em suas cartas que nós devemos fazer morrer todo dia a natureza pecaminosa. Isso ainda se mantém em nós depois da conversão. Isso será extinguido de nós quando nós recebemos um corpo glorificado, mas aqui, mesmo crentes com uma nova natureza, ainda dentro de nós, essa natureza corrompida, que se inclina para o mal. E Tiago está dizendo, de onde vêm essas coisas, essas guerras, essas contendas? Dentro do coração de vocês. É de lá que sai. Então, ele está querendo chamar cada um a identificar isso e levar cada um depois, semana que vem nós vamos ver, o texto vai falar sobre arrependimento depois. Ele vai terminar dizendo, se arrependam. Tiago quer levar aquelas pessoas a entender o seguinte, o problema não é o meu irmão, o que ele está pensando, o que ele falou para mim, o problema sou eu, o que está dentro de mim, eu que estou criando essas coisas, sai de dentro de mim. Então ele está dizendo o seguinte, olha, é um pecado que está nascendo dentro do coração de vocês, cada um é responsável por isso. Se vocês querem acabar com essas coisas, essas confusões, essas guerras, vocês têm que considerar
que tudo isso que está acontecendo é um pecado de cada um. E como se lida com o nosso pecado? Se arrependendo, confessando, reconhecendo, não se justificando, não terceirizando a culpa para o outro, como fizeram Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Quando eles caíram, colocaram a culpa no outro. Mas realmente confessando e reconhecendo, olha, eu não tenho agido de uma maneira agradável ao Senhor. Eu tenho sido uma pessoa que tem odiado, eu tenho causado brigas, contendas. Eu não tenho contribuído para a unidade do corpo de Cristo, para manter a paz. Eu tenho sido uma pessoa tóxica, eu tenho sido uma pessoa difícil de lidar, orgulhosa, que quer vencer tudo quanto é discussão. E eu não penso quem está do outro lado. Eu não penso no bem geral, eu penso em ganhar a discussão. Então, Tiago está nos chamando aí para que reconheçamos o pecado dentro de nós. Essas guerras saem do nosso coração, quando às vezes a gente acumula dentro de nós o ódio, a mágoa, quando nós alimentamos dentro de nós essas rivalidades, e aí elas vêm à tona. Daí no versículo 2, Tiago usa a palavra cobiça e a palavra inveja. É da cobiça, é da inveja. Cobiça é querer ter alguma coisa a todo custo. E você fica cego para querer aquilo. Inveja é praticamente a mesma coisa, você querer ter o que pertence ao outro. E aqui os comentaristas, eles dizem que essas guerras, essas contendas que estavam acontecendo dentro dessas igrejas, muitas dessas confusões vinham por causa dessas cobiças e dessas invejas que são da natureza pecaminosa, atitudes internas de cada um que vinham à tona e eles então falavam mal um do outro, puxavam o tapete do outro, brigavam com o outro, queriam a posição do outro a todo custo. Então os comentaristas eles dizem que eram pessoas dentro dessas igrejas que estavam cobiçando, por exemplo, o cargo do outro, a posição de liderança do outro. Ele começa o capítulo 3 falando dos mestres. Então pode ser que um mestre queria o lugar do outro, invejava o lugar do outro, e eles então começaram a dar vazão para essas atitudes pecaminosas, a cobiça, a inveja, e ficaram cegos. E então começaram, porque o pecado faz isso, e eles começaram então a rivalizar um contra o outro, a brigar, a guerrear, a querer derrubar o outro, a querer ter uma posição na igreja, não porque foi da vontade de Deus, um chamado de Deus, por causa de oração, que Deus foi guiando, não, mas usando subterfúgios escusos, usando atitudes pecaminosas, contendas, guerras, para conseguir um prestígio, para conseguir um destaque no corpo de Cristo. Então, meus irmãos, muitas dessas guerras, contendas que existem, às vezes na igreja e no mundo, são frutos de cobiça, de inveja, da nossa própria natureza pecaminosa. Nós temos que nos arrepender dessas coisas, confessarmos esses pecados diante do Senhor e buscarmos mudança, porque arrependimento é quando nós mudamos, mudar de atitude, procurar um novo caminho, uma nova maneira de lidar com os outros, de nos relacionarmos com o outro. E Tiago, eu quero encerrar olhando para aquilo que ele nos oferece como um caminho melhor. Ao invés desses crentes quererem um lugar de destaque, alguma coisa a mais no corpo de Cristo, fazendo briga, puxando o tapete do outro, através da inveja, da cobiça, tinha um caminho melhor. Eles faziam isso e nada tinham, diz Tiago. Tiago apresenta um caminho melhor. Ao invés de vocês quererem resolver tudo com briga, com discussão, ir na internet ou por trás e ficar rivalizando um com o outro, tem um caminho melhor, que é a confiança em Deus, é a oração. Ao invés de vocês brigarem, querendo resolver o problema do mundo, e isso ser um escândalo para o corpo de Cristo, nas redes sociais, etc., busquem o Senhor.
Se unam em oração. Ele diz assim, vocês pedem e não recebem. Porque vocês pedem para gastar com o egoísmo de vocês. Ele diz, vocês estão brigando e vocês não pedem em primeiro lugar, vocês deveriam pedir. Ao invés de ficar querendo resolver tudo no grito, na briga, orem a Deus. Será que vocês acreditam que é pelo esforço de vocês, pela animosidade, a hostilidade de vocês é que o mundo vai mudar, é que a situação do nosso país vai mudar, essas realidades vão mudar, a igreja vai melhorar? Não, isso vai piorar, vocês nada têm. Orem, peçam, vocês não estão confiando em Deus, porque vocês não oram, vocês preferem brigar do que orar. Por isso vocês não têm o que vocês querem. Vocês querem um país melhor, vocês querem uma igreja melhor, vocês querem uma família melhor, uma casa, um casamento melhor. Vocês estão brigando, achando que isso é que vai resolver. Ao invés de vocês confiarem em Deus e orar. Vocês não têm orado, vocês têm brigado. Gente, vamos avaliar a nossa vida. Será que a gente não merece esse puxão de orelha aqui de Tiago? Como você tem lidado com as questões desse mundo, seja da igreja, da sua casa, do nosso país? Com hostilidade, brigando, guerreando. Nós somos o povo de Deus. Não que nós não podemos dar a nossa opinião, fazer contraponto, nada disso. Mas nós temos que confiar em Deus. Ele é o soberano que muda as coisas. Ele é o que tem poder para transformar as coisas, as pessoas. Mas nós achamos que o poder de mudar as coisas está nas nossas mãos, na nossa força. Por isso a gente briga. Tiago está dizendo, orem. E às vezes vocês oram até, ele diz, mas vocês oram errado. Porque vocês oram para que Deus atenda o desejo de vocês. Deus não vai responder. Orem aqui implicitamente, buscando a vontade de Deus. Não para as suas preferências, o seu gosto pessoal, aquilo que está criando briga, para que Deus atenda você, para você simplesmente falar para o outro que o outro está errado, que você é que está certo, está vendo? Ó, Deus ouviu minha oração, eu que estou certo. Não, ore, peça a vontade de Deus, faça o seu ego morrer, ore a oração de Jesus, seja feita a tua vontade. Nós temos vários textos na Bíblia nos chamando, por exemplo, para esse cenário nosso, nos chamando para oração e não para brigas. Por exemplo, 1 Timóteo 2, 1-3. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Olha só agora, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Não é isso que nós buscamos e queremos nos nossos dias que nós estamos vivendo hoje. Não é isso que a gente está buscando? Uma vida tranquila, pacífica, em paz. Uma vida de piedade, de dignidade. Só que como que a gente está buscando essas coisas? Será que é brigando, guerreando? Paulo está chamando aqui para orar. Orem pelas autoridades, orem. Isso é agradável perante Deus, nosso Salvador, ele encerra. Assim como Tiago diz, ao invés da guerra, da briga, peçam, orem. Nós temos no Antigo Testamento o texto do Salmo 122, versículos 6 e 7, 8, que diz assim, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Sabemos que esse texto aqui, existem várias coisas que a gente poderia falar, mas assim, vamos tirar o princípio daqui. A oração pela cidade, a oração pelo nosso país. Orem pela paz, para que dentro do nosso país, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, nós tenhamos paz, mas que isso venha do Senhor, e pode vir dEle. Então, e isso vem dEle. Então não confie no seu braço, na sua energia, na sua briga, mas na oração, no Senhor, confie em Deus.
Meus irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, que nós vivamos em harmonia, em oração e não em guerra. Que Deus te abençoe e abençoe a minha vida nesses dias tão complicados, que talvez, depois de alguns ouvirem essa pregação, vão ainda preferir o caminho da guerra, dentro daquilo que ouviram, do que o caminho da harmonia. Mas que você seja iluminado e dirigido pelo Espírito Santo a buscar o caminho que honra a Deus e que é o caminho da harmonia, da paz, do amor e que reflete o caráter de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra e eu peço a ti que o Senhor abençoe a nossa vida como igreja, como família, como cidadãos desse país tão dividido, tão fragmentado, tão polarizado, tantas brigas, tantas coisas que nós vemos e muitas vezes nós crentes nos envolvemos com essas coisas, ao invés de nós buscarmos a ti, confiando que o Senhor é que dirige todas as coisas, o Senhor é que é dono sobre tudo, o Senhor é que pode transformar. Ao invés de nós orarmos pedindo, venha o teu reino, confiando que o reino do Messias, a plenitude desse reino, é que trará um novo tempo de verdade. Nós preferimos querer fazer guerras nas redes sociais, no trabalho, dentro de casa, ao invés de buscarmos o Senhor. Ó Deus, livra-nos da insensatez, dá-nos sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Livra-nos da sabedoria terrena, mundana, que é maligna. Ó Deus, ajuda-nos a viver a direção do Senhor, aquilo que a tua palavra ensinou hoje. Vivermos em paz, a buscarmos a unidade do corpo de Cristo, a vivermos em amor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. Irmãos, nós estamos encerrando o culto de hoje. Deus abençoe vocês, mas eu tenho alguns avisos para dar. Se você quer contribuir com a nossa igreja, com os seus dízimos e ofertas, você pode fazer transferência bancária, você pode fazer depósito, você pode trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta, durante a semana, presencialmente na nossa secretaria, no horário comercial. Participe, ajuda-nos, nós estamos numa fase difícil para todo mundo e para a igreja não é diferente. Então que você possa continuar a ser fiel, a contribuir com a obra do Senhor para que ela continue sendo mantida e crescendo cada vez mais. E eu louvo a Deus, agradeço muito aos irmãos que têm a cada dia, a cada mês, contribuído com a obra do Senhor. Também o quem ama doa, você pode fazer doação de alimentos, ou também uma oferta financeira para a compra de alimentos, e a gente então poder montar cestas básicas para nós entregarmos para as pessoas que necessitam. Também quero avisar os irmãos que numa decisão da diretoria, nós estamos comunicando à igreja que independentemente do que aconteça por esses dias, nós resolvemos que, por uma questão de prudência, de bom senso, de proteção aos irmãos, nós vamos suspender os cultos presenciais até o final de abril, em princípio, tá? Depois nós vamos avaliar, no final de abril, como a situação, o cenário do mundo vai estar configurado lá, para a gente ver se vai voltar ou não. Orem por nós, não é fácil tomar essas decisões, e isso afeta a vida das pessoas, a vida da igreja, mas que o Senhor nos dê sabedoria para que tomemos decisões, não que venham a agradar todo mundo, mas decisões que agradem o Senhor, e que estejam alicerçadas em princípios bíblicos, em valores da palavra do Senhor. Então, que o Senhor me ajude a diretoria, os líderes da igreja, nessas decisões. Tá bom, meus irmãos? Orem pela igreja, orem uns pelos outros, orem pelo nosso país, para que Deus venha nos abençoar. E que você tenha uma boa semana na presença do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço para você.